Fala, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal SOS Trânsito, o canal mais bravo do YouTube brasileiro. Para quem não me conhece, eu sou Ralph Salvador, o seu instrutor de trânsito. E hoje nós vamos falar sobre 3 artigos. O artigo 87, que fala quais são as sinalizações que nós temos no CTB. O artigo 89, que fala qual é a hierarquia da sinalização. E o artigo 90, que ele diz que a sinalização ela não pode ser falha. Tá bom, meus amigos? Então, após a vinheta, eu volto. Abraços! Fala, meus amigos, conforme foi dito antes, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o artigo 87. O artigo 87, ele nos traz quais são os tipos de sinalização que nós temos. É sobre isso que eu vou falar para vocês. Eu não vou entrar muito a fundo em cada sinalização, porque a gente vai fazer uma sequência de vídeo separado para cada tipo de sinalização. Tranquilo? Então vamos lá. O primeiro tipo de sinalização que nós vamos falar é a sinalização vertical. Olha a dica aí. Nome, vertical, posição em pé, ó. Igual tá aqui, ó. O Batman, o Coringa, posição em pé. Então são as placas, entendeu? As placas, elas estão suspensas sobre a via ou ao lado dela. Sinalização vertical são placas. E existe uma subdivisão dentro da sinalização vertical. Existem 3 tipos de placas, tá bom? Temos as placas de regulamentação. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Placas de regulamentação. Existem as placas de advertência. E temos também as placas de indicação. Esse é o primeiro tipo de sinalização que nós estamos falando. Vamos para o segundo tipo de sinalização, que é a sinalização horizontal. Ao contrário da primeira, aqui ó, horizontal. Posição deitada. São as pinturas, são as legendas que são colocadas, que são postos sobre o pavimento. Esse tipo de sinalização horizontal, ela também tem uma subdivisão. Nós temos marcas longitudinais, nós temos marcas de canalização, temos marcas transversais e temos inscrições no pavimento. Lembrando que a sinalização horizontal, ela também tem poder de regulamentação. Vamos para o terceiro tipo de sinalização, que são os dispositivos auxiliares. Esses dispositivos, eles são aplicados na via com o intuito de alertar, de orientar o condutor sobre algum perigo à frente. Tá bom? Dá alguns exemplos também aqui em cima para vocês. Lembrando que esse tipo de dispositivo, ele não é obrigatório ter refletividade, ele não tem padrão de cores, tá bom? Diferente da sinalização de placas, né? As verticais, e diferente das horizontais, que elas têm que ser padrão e com cores. Beleza? Vamos para o quarto tipo de sinalização, que é a luminosa. Eu tenho certeza absoluta que você não tem dúvida. Alguém tem dúvida aqui da sinalização luminosa? Nós temos 3 cores. O vermelho, pare. O amarelo, diminua. Atenção, pare, se puder. E o verde, para seguir. Eu tenho certeza absoluta que ninguém tem dúvida. Mas, sem sombra de dúvida, é a sinalização que é mais desrespeitada. Tá bom? O artigo 208. Desrespeitar esse artigo 208 é uma infração gravíssima. O outro tipo de sinalização são os sonoros.
São os silvos que são emitidos pelo agente da autoridade de trânsito, que tem a mesma intenção do semáforo. É diminuir, parar e seguir. Dica importante sobre a sinalização sonora. A sinalização sonora, ela é a única que ela não pode ser emitida sozinha. Ela tem que ser emitida em conjunto com outro tipo de sinalização, que é a sinalização gestual. Tá bom? Vamos aqui falar da sinalização gestual. Lembrando que a sinalização gestual ela é subdividida em dois tipos de sinalização. Pode ser gestual do agente de trânsito e gestual do condutor. Vamos falar primeiro do agente de trânsito para a gente concluir o sonoro. Então, se o agente emitir um silvo que ele quer fazer com que o condutor siga, ele vai estar emitindo um silvo breve e fazendo o gesto de chamar o condutor. Em seguida, se ele quer diminuir, ele vai emitir um silvo longo e com o braço esticado, ele vai pedir para que os condutores diminuam. E por fim, ele vai querer parar. Para ele parar, ele emite 2 silvos breves, lá com o apito dele, ele vai emitir 2 silvos breves e o agente vai estar emitindo esse gesto aqui, ó. Tá? Lembrando, meus amigos, que o gesto do agente de trânsito tem que ser aquele gesto que chame a atenção, que mostrar poder. O agente de trânsito tem que chegar lá e mostrar o gesto mesmo, com vontade. Ele não pode estar lá escondido, mandando o cara parar assim, chamando sem graça. Aí não. Tem que ser visível, tá? Toda a sinalização ela tem que ser visível e com antecedência. Todas elas. A vertical, horizontal, os dispositivos auxiliares, tá bom? O luminoso tem que estar chamando atenção. O luminoso ele não pode estar sendo coberto por árvores, entendeu? Não pode ter lâmpadas queimadas, nada disso. A sinalização ela tem que ser padrão. Padrão. Só para a gente finalizar, tem o gesto do condutor. Aquele condutor, seja ele de veículo automotor ou não, ele pode estar emitindo gestos também com os braços dele, sinalizando se ele quer virar à esquerda, se ele quer virar à direita ou se ele quer diminuir. Nós falamos aqui tudo sobre o artigo 87. Eu queria só aproveitar e falar um pouquinho do artigo 89 também. O artigo 89, vou ver se eu consigo colocar aqui também para vocês, ele fala sobre a ordem de prevalência sobre todas essas sinalizações. Que nós falamos aqui todas elas, vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, sonoro, luminoso e gestual. Mas não pode ter conflito. Então tem que ter uma hierarquia. O artigo 89 ele deixa bem claro. Em primeiro, em todas elas aí, a ordem do agente sobressai sobre qualquer tipo de sinalização. Beleza? Ficou bem entendido isso aí? A ordem do agente sobressai sobre todos os outros tipos de sinalização. Isso quer dizer o quê? Se o sinal estiver vermelho, a gente sabe que não pode avançar. Mas se estiver um agente de trânsito no local, ele mandar você seguir, siga, obedeça. Ok? Se o sinal estiver verde, ele mandar parar, pare. Se, esse local não posso fazer a conversão à direita, que tem uma placa de proibido a conversão à direita. Se ele mandar você fazer a conversão à direita, faça. Ok? Então, em primeiro lugar, a ordem emanada do agente. Em segundo lugar, o semáforo, o luminoso. Nós temos que respeitar o semáforo, gente. Independente de horário, nós temos que respeitar o semáforo. E, em terceiro, todas as outras sinalizações têm que ser obedecidas. Então, essa é a ordem. Agente de trânsito, semáforo e as demais. Falar também aqui do artigo 90, só para a gente completar. O artigo 90, vou ver se eu coloco ele aqui
por completo, o artigo 90 ele fala que não serão aplicadas as sanções previstas, né, nesse artigo se a sinalização ela for falha, se ela for incorreta. E quem responde por isso é quem tem a jurisprudência sobre a via. Então, meu amigo condutor, você não pode ser autuado injustamente se a sinalização tiver falha, se ela for incorreta. Então, meus amigos, aqui a gente falou do artigo 87, 89 e o 90. A gente finaliza aqui a aula por hoje. Nas próximas a gente vai falar separadamente de cada tipo de sinalização. Vai ser uma aula bacana. A gente vai fazer uma seleção de vídeos aqui, ok? E eu peço a vocês mais uma vez para se inscrever aqui no canal. Deixe o joinha. Faça seu comentário. Eu vou responder aqui qual a ideia de vídeos que vocês querem. Tá bom, meus amigos? Agradeço a vocês por mais esse vídeo e até a próxima!